Um bom dia a todos e a todas, alunos do Nóbrega e alunos, principalmente os alunos do terceiro ano. Essa aula é voltada para vocês sobre o assunto de eletrostática, especificamente falando dos assuntos de eletrização de um corpo. Então, vou fazer uma revisão sobre esse assunto que nós vimos no primeiro bimestre, e primeiro tratando da eletrização por atrito. São 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução. Didaticamente, a gente fala primeiro do processo de eletrização por atrito. Ele está muito frequente no nosso dia a dia. Então, só mostrando a vocês esse processo de atritar um elemento e esse elemento adquirir carga. Com essa carga, ela ser capaz de atrair ou repelir elementos que fossem de sinais opostos. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê uma régua sendo atritada e a régua adquire uma carga contrária à carga da lã. Em outro exemplo, a gente tem aqui também um processo bem semelhante. Deixa o vídeo passar aqui. Uma flanela vai começar a atritar um bastão de vidro. Então, observe que a flanela vai ficar negativa e o bastão de vidro fica positiva. Aí você pergunta aí, como é que eu vou saber quem fica positivo e quem fica negativo? Para saber isso, você vai recorrer a uma tabela chamada série triboelétrica, que eu coloquei logo aqui acima. Então, observe que tem uma seta para baixo. Então, o material que está mais abaixo do que está acima fica negativo. O que está acima fica positivo. Só para a gente ver esse processo aqui, nesse processo eu tinha vidro, está aqui em cima, e lã, que está aqui embaixo. Então o vidro, ele fica positivo e a lã fica negativa. Esse é o processo de eletrização por atrito. Segundo processo de eletrização, processo de eletrização por contato. Nesse processo você vai ter 2 corpos. Quando eu colocar em contato, as 2 cargas serão somadas algebricamente e você vai ter um corpo no final com cargas do mesmo sinal. Então, nesse exemplo aqui, é bem interessante. Primeiro, esse professor, ele coloca em contato as 2 esferas aqui, 2 bolinhas. Ele coloca em contato e elas têm o mesmo sinal. Depois ele vai tocar numa terceira bolinha aqui. Ele toca. Quando ele toca, ela adquire carga igual. Quando ela adquirir carga igual, lógico, ela vai começar a se repelir. Aí, observe que agora, como ela tem a mesma carga da esfera que ele está segurando, então vai haver repulsão, uma repulsão muito forte. Ele faz essa experiência mostrando também que vai existir uma força de repulsão entre essas cargas. Lógico que essa força a gente já sabe que é a força proveniente, a força eletrostática que a gente estudou da lei de Coulomb. Então, um processo bem interessante essa experiência, simples, mas bem didática. O outro processo de eletrização é o processo de eletrização por indução. Nesse processo, não ocorre o toque dos elementos, ou seja, primeiro você coloca próximo um material de sinal oposto. Esse corpo aqui, ele estava eletricamente neutro no início. Só que quando você aproxima esse corpo aqui, observe que ele antes estava neutro. Então não haveria prevalência de cargas aqui. Mas ao aproximar um material de sinal oposto, então coloquei um material carregado aqui. Quando o material veio negativo, então as cargas positivas do corpo, elas vieram para perto das cargas negativas. E lógico, as negativas, elas sofreram repulsão aqui, certo? Claro, esse processo pode fazer ainda um aterramento aqui, para terminar esse processo, e esse corpo ficar com a carga negativa, uma carga oposta, ou seja, ficaria não negativa, ficaria positiva no final. Certo? Esse é o processo que a gente mais vê nos livros didáticos. Assim, a forma dele mostrar o processo de indução, a forma mais didática. Então,
o corpo induzido, que seria a esfera, ela vai ficar com carga oposta do indutor, que é o bastãozinho. Então a ideia é que esse corpo fique no final, né, positivo e esse negativo. Lógico que seria necessário, no final desse processo, fazer um aterramento para tirar o excesso das cargas que seriam do mesmo final. Ó, essas cargas aqui elétricas negativas, seria feito um aterramento aqui para os elétrons descerem e o corpo ficar só com carga positiva. Esse é o processo que é mais encontrado nos livros didáticos. Agora, já apareceram algumas questões em vestibulares que podia confundir muito o aluno, porque aqui os corpos são colocados 2 corpos. E acontece uma coisa interessante. No final do processo, observe que cada corpo ficou com uma carga diferente. Deixa eu tentar parar um pouquinho o vídeo aqui para mostrar a você. Então, um ficou negativo e enquanto o outro ficou positivo. Certo? Deixa eu tentar parar. Ó. Então, como o mais próximo ficou negativo e o que estava mais distante, ele termina ficando positivo por conta da repulsão. Certo? Então, esse processo aqui, apesar de os livros didáticos não mostrarem, mas caiu já em concursos. Então é bom se ligar nisso aí. E embora os livros coloquem como no final do processo o corpo induzido fica com carga oposta do indutor, pode acontecer questões desse tipo aqui. E os 2 corpos, quando separaram, ficaram com cargas, um positivo e um negativo. Certo? Então tem que ter cuidado com certas questões que aparecem por aí. Beleza? Então esses são os processos de eletrização. Na próxima aula eu vou procurar falar da lei de Coulomb